gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa aula. E hoje o tema vai ser sobre o processo do morrer e as fases do luto. Então, inicialmente, a gente vai abordar que a medicina houve muitos avanços, seja eles avanços tecnológicos, aprimoramentos de técnicas nos procedimentos. Além de toda essa evolução que a medicina teve, ela também teve evolução no processo de morrer. A gente percebe que nos meados do século XX, as pessoas morriam dentro de suas casas, cercadas por familiares e amigos, sem assistências médicas, morriam na sua cama. E hoje em dia, essa realidade mudou. Na nossa população, cerca de 75% da população morrem dentro de unidades hospitalares, cercados de profissionais de saúde que muitas vezes essa pessoa não conhece, cercado somente de um familiar ou muitas vezes sem nenhum familiar. Então, nesse processo de luto, nesse processo de morrer, a nossa sociedade ainda ela tem um tabu muito grande sobre o tema de morte. A nossa sociedade ela não nos educa a lidar com a morte, pelo contrário, a gente é educado a temer a morte, seja a nossa própria morte, seja a morte de um ente querido. Então nós não somos preparados para lidar com as perdas, por isso que muitas pessoas, quando vão evidenciar as fases do luto, elas sofrem bastante, muitas vezes elas ficam bloqueadas em uma determinada fase do luto e não conseguem progredir, e isso faz ela ter sofrimentos psíquicos muito fortes devido à dor da ausência e da perda desse ente querido. Então, quando a gente tem essa perda, a gente tem algumas alterações. A gente tem tanto alterações físicas, né, que são as comportamentais e as sensações físicas, como a gente tem também alterações psíquicas, de pensamentos, de sentimentos. Então, no requisito de alterações de sentimentos, a gente consegue perceber que a pessoa ela vai ter sinais de tristeza, raiva, culpa, ansiedade, solidão, choque com a notícia, anseio, e muitas vezes existe aí um alívio com a perda dessa pessoa. Além disso, ela tem alterações de sensações físicas, então muitas vezes as pessoas, quando recebem a notícia inicialmente, sentem um nó na garganta, um vazio no estômago, um aperto muito forte dentro do coração, uma hipersensibilidade ao barulho, uma sensação de despersonalização, o que é um sentimento muito comum, principalmente em filhos que houve perda do pai ou da mãe, então vem a sensação do sentimento de órfão. Eles ainda sentem fraqueza, falta de energia, hipertensão, desmaios. A gente também tem que o processo do luto, ele é um processo de uma transição que ela é inevitável. Todos nós temos que passar pelo processo do luto, porém ela é individual e ela é uma adaptação à perda. Então, cada pessoa ela tem um ritmo e ela tem um estilo para enfrentar esse processo de luto. Algumas pessoas ainda têm recaídas, né, durante todo o processo do luto. Então, um dia ela está muito bem, está sorridente, consegue enfrentar a vida que segue, mas tem alguns momentos onde vem a saudade, vem as lembranças, né, vem o choro, que são bem comuns e esperados em qualquer pessoa que passe por esse processo. Então, o luto ele possui 5 fases. Na primeira fase é a fase de negação.
Então, o que seria essa fase? Seria uma defesa psíquica que faz com que o indivíduo acaba negando o problema, tenta encontrar algum jeito de não entrar em contato com a realidade, seja da morte de um ente querido, da perda de um emprego. É comum a pessoa também não querer falar sobre o assunto. E é uma fase que a gente consegue perceber em quase 90% das pessoas que passam pelo processo do luto, a negação inicial de não aceitar a notícia, né? Então fica questionando a Deus por que isso aconteceu, não aceitando que a pessoa morreu, não acreditando, se negando a aceitar. Então é uma fase comum, então é a fase inicial de negação. A segunda fase vem a fase da raiva. Então nessa fase o indivíduo se revolta com o mundo, se revolta com a sua religião, se revolta até mesmo com os próprios profissionais da saúde, se revolta com os familiares, com o mundo em geral. E muitas vezes ele se sente injustiçado e não se conforma por estar passando por isso. Na fase 3 é a fase da barganha. Essa é a fase em que o indivíduo ele começa a negociar consigo mesmo, acaba querendo dizer que será uma pessoa melhor se sair daquela situação, faz inúmeras promessas para Deus. É como o discurso: vou ser uma pessoa melhor, serei mais gentil, mais simpático com as pessoas, irei ter uma vida saudável. Então no nosso cotidiano a gente costuma barganhar muito, né? Então isso também faz parte das fases do luto. A fase 4 é a fase da depressão. Então já nessa fase a pessoa ela se retira para o seu mundo, então vem aquele sentimento, né, de isolamento social, é uma fase melancólica, então a gente percebe que o indivíduo vem vários episódios de choros e se sentindo impotente diante da situação presenciada da perda do ente querido. E a fase 5 é a fase final do processo do luto, que é exatamente a aceitação. Então é o estágio em que o indivíduo não tem desespero, ela consegue enxergar a realidade como realmente é, ficando pronto para enfrentar a perda ou a morte. É nessa fase onde a pessoa ela começa a conversar sobre a perda do ente querido, os motivos que levaram a essa perda. Então ela já consegue conversar sem chorar, já começa a ter lembranças boas da pessoa, sorrir com essas lembranças. Então é a fase final do luto. Então, para finalizar, José Eduardo Rebelo, ele define que o luto é uma experiência do nosso corpo, do nosso espírito, no sentido de nos libertarmos com suavidade de todos os laços de vinculação que mantínhamos com quem amávamos e de retomar nosso espaço de alegria e felicidade da vida. É um período de tempo que necessitamos de viver, após a perda de uma pessoa que nos era muito querida, para que todos os momentos belos com que ela partilhamos se tornem em doces e suaves memórias. Obrigada. GWA em ação.